Boa noite, eu sou o professor Rafael Carolo, estou aqui com meu chapeuzinho preparado para falar sobre ecologia. Beleza? Então, primeiramente, vamos ver aqui o que é ecologia. A ecologia é o estudo de tudo aquilo referente ao meio ambiente, das relações que ocorrem no meio ambiente, as relações entre os animais e o meio onde eles vivem, tá? E toda e qualquer relação do meio ambiente é estudada pela ecologia, beleza? Aqui nessa imagem a gente pode ver, ó, a relação que eles fazem da menor unidade da matéria, o átomo, até chegar na biosfera, que é o planeta inteiro, tá? Bom, essa aula agora no início ela vai ser bem conceitual. A gente vai entender o que significam alguns conceitos muito importantes dentro da ecologia, para depois a gente realizar algumas atividades e discutir algumas coisas que são mais dinâmicas. Belezinha? Fechou? Bom, conceitos aí para vocês. É interessante nessa hora que vocês prestem bem atenção no que eu falar, e se vocês acharem prudente, pausa o vídeo para anotar aí o conceito no seu caderno, ou tira um print da tela e salva aí no seu computador. Mas eu acredito que sempre que a gente escreve, a gente já está fixando um pouquinho melhor o conteúdo. Beleza? Bom, biosfera é o local da Terra onde a vida se desenvolve. Pô, mas aí está muito vasto, né? Mas é muito vasto mesmo. Qualquer lugar que tenha vida, ele está dentro da biosfera. Tá? A biosfera, ela interage com a atmosfera, com a hidrosfera e a litosfera. Tá? A atmosfera é o que nos protege aí, né? Onde tem os nossos gases, gases que a gente respira, né? Os gases o nitrogênio, que também faz parte de diversos ciclos. Tudo isso faz parte da biosfera. A hidrosfera, então, os rios onde eles correm. A litosfera, que é o solo, como esse solo é em nutrientes, como isso influencia no crescimento de árvores, na morada de espécies. Tudo isso é a biosfera. Tá? Então, resuminho, a biosfera é o local da Terra onde a vida se desenvolve, tendo relação com a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Fechou? Próximo. O que é uma espécie? Bom, uma espécie é um organismo com capacidade de reproduzir e gerar descendentes férteis. O que isso significa? Eu, se tiver um filho, vou reproduzir. E aí o meu filho tem que ser capaz de também reproduzir, e o filho do meu filho tem que ser capaz de reproduzir. Então eu tenho que reproduzir, meu filho tem que ser fértil, ele tem que conseguir reproduzir também, tá? Porque o que acontece? Alguns animais de diferentes espécies conseguem reproduzir, só que aí o seu descendente não é fértil. Como por exemplo, o, o cavalo com o burro com a égua, né? Ele vai dar lá, não sei se é, desculpa, mas aí fica difícil para mim saber se é mula, se é burro, qual que é, mas não é fértil. Outro exemplo é o tigre com o leão, que gera o liger, né? Ou o leão com tigresa, que gera o tigroa. E eles têm esse descendente, só que esse descendente deles não consegue reproduzir, tá? Beleza? Esse é o conceito de espécie. Uma população são seres da mesma espécie vivendo no mesmo local ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu moro na cidade de Ribeirão Preto, eu sou parte da população da cidade de Ribeirão Preto. Eu sou parte da população com as pessoas que vivem em Ribeirão Preto agora em 2020 junto comigo, tá? Porque eu não sou parte da mesma população do que o cara que viveu em Ribeirão Preto em 1890, tá? São coisas diferentes, porque são tempos diferentes. Beleza?
uma comunidade ou biocenose. São populações diferentes vivendo no mesmo local ao mesmo tempo. Então, eu estou vivendo em Ribeirão Preto e também em Ribeirão Preto tem uma população de baratas, que também tem população de ratos, população de escorpiões, população de maritacas. Todas essas populações vivem em Ribeirão Preto no ano de 2020 e nós formamos uma comunidade, ou uma biocenose. Beleza? Bom, um biótopo. Biótopo é um espaço com características físico-químicas bem definidas. Tá? Desculpa. Bom, um exemplo de biótopo. Para você aqui de Ribeirão Preto, nós temos aqui o Bosque Zoológico Fábio Barreto. Lá tem o bosque, lá dentro do bosque ele tem a sua própria temperatura, que é um pouco diferente da cidade, por causa da arborização, né? Tem também toda a questão da umidade. Lá dentro é o biótopo, porque as características físico-químicas daquele lugar são bem definidas, tá? E o que é o ecossistema? É a junção dessas características físico-químicas do espaço com a comunidade que vive lá, com a biocenose, e como essa comunidade interage com o local. Tudo isso entra em consideração no ecossistema. Beleza? Professor, eu posso falar que a Mata Atlântica é um ecossistema? Não. A Mata Atlântica é um bioma. Por quê? Porque a Mata Atlântica é uma área ampla, com características de clima, temperatura, solo e vegetação bem definidas. Tá? O que difere um bioma de um ecossistema? É que o ecossistema ele pode ser você pode definir um ecossistema de acordo com o seu interesse, né? Então, por exemplo, lá na USP tem um lago, tá? Mas eu não quero estudar todo o lago. Eu quero estudar a beira do lago. Então eu vou pegar lá, o meu ecossistema vai ser aquilo que está na beira do lago, vai ser o meu ecossistema. Tá? Eu vou ignorar tudo aquilo que está dentro, porque o meu interesse só está ali na beira do lago, por exemplo. Tá? Então o ecossistema você consegue definir ele de acordo com o seu interesse. Beleza? Mas sempre tem que ser um biótopo e uma biocenose. Então sempre tem que ter um local e uma comunidade que está interagindo com esse local. Fechou? Bom, esses foram os conceitos. Se você não conseguiu acompanhar, pausa, copia ou volta um pouco no vídeo, vai escutando o que eu falei de novo para ter uma melhor assimilação desse conteúdo aí, que são conceitos bem importantes para a continuidade dessa matéria. Bom, o ambiente. Bom, dizemos que o ambiente ele é a junção dos fatores bióticos e dos fatores abióticos, tá? Bom, os fatores bióticos eles se relacionam com a presença e atividade dos seres vivos, né? O bem claro é o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? Né? Normalmente falam, é como se fosse o emprego da espécie naquele local. Mas não é muito bem assim. Tá? O nicho ecológico leva em consideração muitas coisas. Então, o nicho ecológico é o que aquela espécie come, o que come aquela espécie, como isso influencia nas outras coisas do meio, como aquela espécie lida com as características físico-químicas daquele local, tá? Tudo isso está dentro do nicho ecológico. Não é simplesmente o emprego daquele animal, daquela espécie, tá? Tem várias coisas em consideração no nicho ecológico. Beleza? Os fatores abióticos são as condições físico-químicas do biótopo, né? E esses fatores abióticos, eles podem ser fatores limitantes para a vida de alguns seres, tá? Por exemplo, temperatura e os gases.
Uma temperatura muito alta pode prejudicar a vida de algum tipo de animal que não gosta de temperaturas altas, não vai conseguir se adaptar naquele local. Né? A luz. Um local com pouca luz é ruim para plantas, né? Ou é ruim para alguns tipos de plantas, para outros até que é bom. Tá? Umidade. Se tiver muita umidade, por exemplo, não vai crescer um cacto, porque o cacto está acostumado com pouca umidade. Se tiver pouca luz, também não vai crescer um cacto, porque o cacto está acostumado com muita luz. Tá? Então, são esses fatores que limitam a vivência de alguns seres de acordo com as características fisiológicas, de acordo com o que aquele ser está acostumado, né? O que ele precisa para viver. A salinidade tem a ver com o solo daquele ambiente, tá? E os fatores edáficos também tem a ver com o solo. Os fatores edáficos é tudo aquilo ligado ao solo, é como os seres usam. Então, se é um solo poroso, as raízes das plantas conseguem penetrar mais fundo, e aí por causa disso elas conseguem buscar água de um lugar mais profundo. Isso é bom para algumas plantas. Ou às vezes não é tão profundo, mas é um ambiente que a água está mais rasa, então a planta não precisa penetrar tão fundo para conseguir a água que ela precisa tirar do solo, tá? Então isso são os fatores edáficos. Beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui em relação à salinidade que eu estou em dúvida. A salinidade na verdade tem a ver com a água, não com o solo, né? Então água salgada, água doce, né? Água salobra, e isso que tem a ver com a salinidade, que está mais relacionado a habitats aquáticos, tá? Inclusive eu não falei a definição de habitat, mas é uma definição mais comum, provavelmente vocês já sabem, que habitat é o local onde vive uma espécie. Beleza? Bora aí para o próximo. Bom, a ecologia ela é regida pelas relações tróficas, tá? Não existe ecologia sem relações tróficas. Todos nós estamos inseridos dentro dessas relações. Até nós, aqui que compramos nosso alimento no supermercado, a gente está um pouco inserido nisso, mesmo que indiretamente, tá? Porque nós somos consumidores e a energia que a gente precisa vem de algum lugar. E as relações tróficas estão estritamente ligadas com energia, tá? A vida está ligada com energia. Todos os seres precisam de energia para viver. E da onde que vem essa energia? A energia vem do Sol, tá? É o Sol que provém para a gente a energia que alimenta a Terra, alimenta todos os seres vivos da Terra. A energia vem do Sol. E como essa energia é aproveitada por nós? Bom, a gente só consegue aproveitar essa energia porque existem os seres fotossintetizantes, tá? Que tem esses seres fotossintéticos, eu acho melhor fotossintetizantes. Bom, esses seres conseguem pegar a luminosidade e algumas substâncias inorgânicas e através do processo de fotossíntese transformar isso em substâncias orgânicas, né? Substâncias orgânicas que a gente vai conseguir consumir como fonte de energia. Tá? Por exemplo, os frutos que a gente come, as raízes das folhas, né? Até as flores e sementes que a gente não come tanto, mas tem algumas sim que a gente pode comer, inclusive tem outras que a gente come. Isso tudo é a planta que pegou substâncias inorgânicas e através da fotossíntese transformou elas em substâncias orgânicas. Beleza? Bom, eu vou parar a explicação das relações tróficas aqui para explicar o que seriam, no ponto de vista biológico, substâncias orgânicas e inorgânicas. Tá? No ponto de vista biológico, substância orgânica é toda aquela substância que alguma vez na história do planeta Terra inteiro, nos milhões de anos que existe vida aqui, é uma substância que muito provavelmente já passou por um organismo vivo, tá? Então, por exemplo,
hidrogênio, oxigênio, carbono, tudo isso que é a base, né? Por exemplo, o açúcar é feito de C6H12O6, então é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio, a glicose. E tudo isso, provavelmente, a gente come glicose todo momento, a gente come fruta, a gente come doce, né? A gente come até massas, tudo isso é transformado em glicose, que são os carboidratos, e outros seres também alimentavam-se de carboidratos, né? Proteínas, que também proteínas têm uma variedade imensa de elementos químicos que fazem parte aí das proteínas. Então, são todos aqueles elementos que provavelmente já passaram, né, no organismo de um ser vivo, e os inorgânicos são aqueles que muito provavelmente não passaram no organismo de um ser vivo, né? Por exemplo, minerais, que é muito difícil de algum ser viver com aquilo, né? Aquilo não faz parte do metabolismo de nenhum ser. Fechou? Bom, então vamos continuar aqui. Está falando que as plantas são os produtores, elas pegam essas substâncias inorgânicas, transformam em substâncias orgânicas e então elas injetam essa energia na cadeia alimentar ou na teia alimentar. Por isso que elas são extremamente importantes, tá? São essenciais. Beleza? Bom, aí vem aquele cara que é herbívoro. Então, ele é herbívoro, ele só come planta. Ele vai lá, vai comer a planta, vai pegar um pouco da energia que essa planta transformou lá e guardou e vai absorver para ele, tá? Essa planta já tinha perdido um pouco dessa energia porque ela respira e ela realiza o metabolismo. Então essa energia é perdida na forma de calor. Você consegue ver aqui, ó, que está sinalizado calor. Então, em todas as etapas, o calor é desprendido e essa energia ela sai em forma de calor, é uma energia perdida. Beleza? Sempre é um pouco de energia perdida na forma de calor pela respiração, pelo metabolismo dos seres vivos, tá? Bom, aí esse herbívoro é o consumidor primário, tá? Normalmente é um herbívoro, mas pode ser um onívoro também. O onívoro é o que come vegetais e carne também. Aí vem o carnívoro, consumidor secundário, e come esse herbívoro, e pega a energia que estava nele, a energia que ele conseguiu aqui da planta, que passou para ele, agora está aqui no passarinho. Aí vem o consumidor terciário, gavião. Vai comer esse passarinho menor, então ele vai pegar a energia que está nesse passarinho, que antes estava nessa lagarta, que antes estava nessa planta aqui. E vai tudo para ele. Então significa que ele está com muita energia, que ele acumulou toda a energia de antes? Não. Por quê? Porque essa planta ela guardou um pouco de energia, que foi o que esse herbívoro comeu? Sim, mas ela também perdeu um pouco de energia que ela absorveu por causa do metabolismo. A mesma coisa essa lagarta. Ela comeu a planta, ela não absorve tudo que ela come e além disso ela ainda perde uma parte no seu metabolismo. E a mesma coisa para o passarinho. Então sempre uma parte da energia é perdida. Tá? Cerca de 90% da energia é perdida a cada nível trófico. Só sobra 10%. Tá? Então, digamos que dessa planta sobrou 10% para essa lagarta. Tá? Então, esse passarinho ele tem 1% do que é da planta. Porque já perdeu mais 90% aqui. Então tinha 10% com 1%. Aí perdeu mais 90%. Então, esse gavião ele pega 0,1% da energia dessa planta aqui. Tá? Então a energia é perdida e muito, beleza? Bom, o que muitas vezes passa batido, mas que não vai acontecer comigo, é a questão dos decompositores, né? Por quê? Porque eles são importantíssimos para fechar um ciclo, tá? As relações tróficas, elas são um ciclo. Por mais que a energia seja unidirecional, que a gente vai falar no próximo slide, elas são um ciclo. Então, todos esses animais, um dia ou outro, vão morrer, essa planta também. E
tudo que eles acumularam no corpo deles, como com a transformação, com o crescimento deles, eles foram acumulando energia. Tudo isso, na hora que eles morrerem, tem que voltar para a Terra de alguma forma. E isso volta através dos decompositores, né? Os decompositores vão se alimentar de todos eles quando eles morrerem. Eles vão transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, né? Uma parte eles vão absorver como energia, porque eles também precisam. Eles vão liberar matéria orgânica e matéria inorgânica. E aí essa matéria inorgânica vai ser utilizada novamente pelos produtores para iniciar o ciclo. Tá? Então veja aqui a importância dos decompositores. Tá? Sem os decompositores não ia ter como essa matéria orgânica voltar a fazer parte do ciclo. E aí ia ser um problemão, né? Porque uma hora ia se esgotar. Beleza? Esse é um exemplo de cadeia alimentar, né? Mas o mais realista é a teia alimentar. Nenhum animal se alimenta só de uma coisa, né? Os animais se alimentam daquilo que está disponível no momento, daquilo que está mais fácil. Então, eu gosto mais das teias alimentares do que das cadeias alimentares. Mas ambas são boas para reproduzir a esse tipo de conhecimento que a gente tem que ter. Alô? Bom, a próxima coisa que eu vou falar é do fluxo de energia. Bom, eu já falei bastante do que eu tinha para falar aqui no slide anterior, né? Basicamente, a energia ela é sempre perdida, de acordo com que a relação trófica vai passando. De acordo com quanto mais para frente da cadeia alimentar vai passando, mais energia é perdida, né? Então, o capim está dando aqui está bem representado com o tamanho da flecha, o tanto de energia, né? O capim passou muita energia para os insetos, o inseto já passou menos para o sapo menos ainda para a cobra menos ainda para o gavião, né? O fluxo de energia é sempre unidirecional. Ele não vai passar a energia do sapo para o inseto, nem do inseto para o capim. Ele sempre vai para frente na cadeia alimentar, tá? Mas aí você falou do decompositor, que o decompositor ele vai trazer matéria orgânica de novo e matéria inorgânica. Sim, com certeza. Mas ele não vai dar energia, né? Porque essa matéria inorgânica que ele devolve ainda precisa passar por um produtor, né? Junto com a energia do sol, para essa energia poder ser inserida dentro da cadeia alimentar de novo, tá? Então, não esqueça disso, o fluxo é unidirecional. Os decompositores eles devolvem sim matéria orgânica, mas isso não quer dizer que eles devolvem energia, porque a energia vem majoritariamente do sol, e essa matéria orgânica que os decompositores devolvem precisa ser passada por um produtor pelo seu metabolismo para ser reinserida na cadeia alimentar. Fechou? Beleza. Bom, agora nós tem algumas perguntinhas que eu vou perguntar, já vou responder com vocês aqui e depois temos uma proposta de atividade mais ampla que é uma coisa até legal, tá? Então vamos responder aqui essas atividades só para dar uma fixada. Bom, qual a diferença entre ecossistema e bioma? Como eu já falei isso antes, o ecossistema ele pode ser definido de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu interesse, tá? Ele é bem variável, que é um ecossistema. Você pode analisar o ecossistema numa poça de água ou de uma floresta inteira, tá? O bioma não. O bioma é uma área ampla com características parecidas em relação à temperatura, clima, solo, vegetação e fauna. Beleza? O ecossistema, então, ele é variável. O bioma é uma coisa fixa. Tá bom? Próximo. Bom, pesquise sobre o processo de eutrofização e explique quais fatores bióticos e abióticos influenciam no seu desenvolvimento. Eu vou dar uma palhinha do que é o processo de eutrofização e aí a segunda parte vai ficar para vocês, tá? A eutrofização é um processo que acontece em rios, em lagos, onde há um supercrescimento das plantas daquele lago
e isso impede que o oxigênio seja difundido na água, fazendo com que cada vez tenha menos oxigênio na água. Isso gera diversas consequências para aquele ecossistema daquele rio, daquele lago, tá? Então, vocês façam essa pesquisa e aí vocês identificam quais são os fatores bióticos. Então, quais são as relações que isso tem com os animais, né? O que é, por exemplo, o excesso de um animal ou pouco tipo de um animal não, né? Pode ser o excesso de um ser vivo ou a falta de outro ser vivo vai fazer como que isso vai influenciar nessa eutrofização. Tais fatores abióticos, ou seja, como a quantidade de luz, a quantidade de gases, de oxigênio, de gás carbônico também vão influenciar no desenvolvimento desse processo de eutrofização. Beleza? Essa eu conto com vocês para responder aí de casa. Deixa no comentário do vídeo a sua resposta. Tá? Bom, por que o fluxo de energia é considerado unidirecional? Foi o que eu acabei de falar. A energia ela sempre vem do produtor, passando para os consumidores e ela sempre é perdida. Como eu falei, aproximadamente 90% da energia é perdida a cada nível trófico. E essa energia, por mais que os decompositores fechem o ciclo, essa energia não volta junto com os decompositores. Eles somente mandam a matéria inorgânica e essa matéria inorgânica precisa passar pelo metabolismo de um produtor de novo. E aí esse produtor vai tirar a energia do sol, da luz, e vai injetar na cadeia alimentar. Então do produtor ela vai diminuindo até os consumidores e não volta mais. Beleza? Certo. Bom, a última questão fala o seguinte. Uma grande plantação foi pulverizada com inseticida. Após um ano, os agricultores perceberam que a população de sapos da região diminuiu. Sabendo que a saúde dos sapos não foi prejudicada pelo inseticida, o que pode ter causado essa diminuição? Bom, o inseticida é o que mata insetos, não é? E é por isso que ele é aplicado nas plantações, porque tem muitos insetos que são herbívoros e acabam danificando as plantações, tendo prejuízo econômico para o agricultor. Então o que eles fazem? Usam inseticida para arrumar isso, para ajudar. Só que isso pode ter consequências. Por quê? Os sapos comem majoritariamente insetos, né? Então, o inseticida fez com que a população de insetos caísse, logo tem menos comida disponível para os sapos. Aí, os sapos que tinham comida à vontade agora têm que competir por comida, às vezes não conseguem tanta comida, acabam morrendo também pela falta de energia. E foi isso que causou a diminuição deles, né? A diminuição do número de insetos, ou seja, a diminuição do consumidor, vamos colocar consumidor primário nesse caso, porque os insetos que atacam uma plantação normalmente são herbívoros. Então, a diminuição do consumidor primário influenciou também na população do consumidor secundário. Beleza? Certo. É isso, essas são as atividades de fixação, bem simples, bem repetitivo mesmo, tá? Que é para guardar. Inclusive, volta lá naqueles conceitos, né? Escuta eles de novo, porque eles são muito importantes. Bom, agora a proposta de atividade para nossa próxima aula. Vamos ter o filme, vamos assistir o filme Avatar do James Cameron, aquele que saiu em 2010, se eu não me engano, né? Foi novidade, primeiro 3D diferentão lá, ganhou um monte de Oscar. Então, e esse filme fala sobre a influência humana em uma sociedade de outro lugar, que tem florestas, animais e tudo isso. Então, vamos buscar nesse filme exemplos dos conceitos que a gente aprendeu nessa aula. Tá? Exemplos de biótopo, de biocenose, de população, de ecossistema, tudo isso, né? Vocês vão identificar e escrever lá os exemplos de cada coisa que você achou. E depois
de apresentar isso, vamos ter um debate sobre como a influência da atividade antrópica na biosfera. Desculpa. A gente vai debater sobre como a atividade antrópica influencia na biosfera, nos biomas e nos ecossistemas. Tá? A atividade antrópica é a atividade do homem no ambiente. Beleza? Então nós vamos debater sobre como o homem influencia naquele ambiente, mas também não vamos nos manter somente no filme do Avatar. A gente pode começar por lá do debate e continuar falando de coisas que estão aqui na nossa realidade. Belezinha? Fechou? Bom, essa foi a aula de ecologia. Espero que você goste. Vamos ter mais aulas com temas que são ligados a esse, temas que têm um pouquinho mais de profundidade, falar dos ciclos biogeoquímicos, das relações intra e interespecíficas, tá? Tudo isso aí na nossa próxima aula. Muito obrigado por participar, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Salve, salve, tamo junto. Grande abraço.